e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que arrancavam espada. Curva a sua cabeça. A gente vai ministrar nesse momento, vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento e pedimos a Tua presença. Fala conosco essa noite, na toda a direção. Espírito Santo, amigo, fica conosco e usa como canal do Teu fluir. Abra os ouvidos espirituais do Teu povo, se mova entre a gente, nos enche com a Tua presença, que nós venhamos a sair daqui edificados, fortalecidos em nome de Jesus, amém. Israel, ele vivia nesse tempo governado por juízes. Foi o pior período que teve, né? Foi um período sem rei. E juiz, né? Juiz foi feito para julgar, para legislar leis, não foi feito para governar, né? Foi um período tão difícil. Você vê Juízes 20, capítulo 21, versículo 25, você vai ver que fala bem claro, naquele tempo não havia reis em Israel, então eles faziam o que queriam, não tinham um líder, um governante, então as pessoas tomavam as suas próprias decisões, então ficou uma bagunça, um desgoverno no lugar, em Israel. Naquela época se fazia o que queria, e essa história nós vamos analisar agora, para chegar a esse ponto aqui da guerra, que eu vou falar depois, é muito sinistra como chegou até aqui. O negócio foi muito estranho. Se você ver no capítulo 19 de Juízes, começou, eu vou resumir a história, que senão vai ficar muito grande, para chegar a esse ponto dos irmãos, os israelitas, as 11 tribos brigar contra Benjamim. Começou assim. O levita, ele foi na casa da sua concubina, ficou na casa dessa mulher, se eu não me engano, 3 dias. Estava lá, decidiram voltar para Jerusalém, o levita. Só que era noite e falaram para ele não sair, porque era perigoso, porque era a área onde ele estava dos jebuseus. Então eles andaram até Gibeá. Chegaram em Gibeá, devido ao horário, eles permaneceram numa praça, ficaram ali, com os mantimentos, com os jumentos, tudo ali, junto com a concubina, para chegar na parte da manhã e viajar, continuar a viagem. Nisso passa um senhorzinho de trabalho, e olha eles lá e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles falaram que eram viajantes e precisavam ir para Jerusalém, mas estava muito tarde, devido aos inimigos, o perigo, iam esperar amanhecer. Aí esse senhor falou: não, por que vocês vão ficar aí? Vamos lá para minha casa, vamos lá, e o que eu tiver ali eu completo, está por minha responsabilidade, vocês vão comer tudo certo, está tudo certo. Chegou lá, entraram, o que aconteceu em Gibeá, nesse lugar, que ficava ali os benjamitas? Bateram na porta desse velhinho. Aí, esse grupo de benjamitas queriam, ter relação sexual com o levita que estava ali. Aí o velho falou: não, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é loucura. Para você ver como é que estava o negócio, era sinistro. O negócio era escancarado, não tinha lei, não tinha, alguém que governasse, um desgoverno. Todo mundo fazia o que queria. Queriam abusar do levita. Aí, o que acontece? Não fizeram com ele, mas pegaram a concubina. Levaram a concubina com eles e abusaram dessa mulher. Violentaram. A noite toda, viraram a noite toda. Chegou no outro dia. O levita sai de manhã à porta e vê ela vindo desfalecida. Ela caiu a porta da casa. Ele tentou socorrer, só que ela morreu. Devido à violência de atos sexuais. Imagina um bando de pessoas violentando a moça a noite toda. Morreu. O que ele fez? O levita pegou essa mulher, botou no seu jumento, voltou para sua casa. Chegou em casa, repartiu, cortou a mulher em 12 pedaços. Jack Stripador do Antigo Testamento.
cortou em 12 pedaços. E cada pedaço desse, ele pegou e distribuiu para cada tribo. E falou, foi os nossos irmãos benjamitas que fizeram isso. Caramba. Parece até Rio de Janeiro, né? São Paulo, é verdade, não é? Parecido, né? De vez em quando acontece essas loucuras aí, né? É morte, é tiro, a gente liga a televisão, né? Ah, mas isso aqui aconteceu, né? Essa situação parece até com aquela parte da história de Ló. Quiseram abusar, né? De Ló, parecido, muito parecido, para você ver como é que estava o negócio. Uma bagunça. Era um governo desgovernado, não tinha. Quando distribuiu os pedaços nas tribos, o que aconteceu? Nunca viram aquilo. As 11 tribos falaram, caramba, o que é isso? Que coisa terrível que aconteceu no meio de nós. Isso não existe. Isso não pode ficar assim. Se juntaram as 11 tribos e foram lá na tribo de Benjamim. E chegaram lá, procuraram, né, os benjamitas e falaram, nós queremos justiça, nós queremos esses homens que fizeram isso. Isso não pode estar no meio de nós. Eu quero esses homens. Sabe o que os benjamitas fizeram? Olharam assim e falou, bem claro para aqueles líderes de 11 tribos. O que foi feito, foi feito. Nós não vamos fazer nada disso não, o problema é de vocês. Vocês vão ficar aí com prejuízo e fica por isso mesmo. Aí, caramba, que isso? Isso não existe. Isso é terrível. Aí que começa essa situação. Os benjamitas falaram bem claro, a gente não vai entregar ninguém. Imagine você, cara. A pessoa fazer uma injustiça dessa, violentar, abusar, depois, imagina a cena, chegando na entrada da porta da tribo, pedaço de pessoas. Justiça. Se juntaram as 11 tribos. Vamos entrar em guerra. E o Senhor falou bem claro. Você falou, as 11 tribos procuraram a presença do Senhor e falou, podemos subir contra os nossos irmãos? Aí Deus falou, sobe, Judá pode subir primeiro, sobe, vai lá. Rapaz, subiram, ganharam, perderam a guerra, tomaram fumo. 11 contra 1, meu irmão, perderam. Mas o Senhor não falou? Segunda vez, chegaram perante ao Senhor, falaram com Ele pela segunda vez, falaram, Deus, a gente pode subir de novo? A gente, enquanto os nossos irmãos benjamitas, fazer justiça, o Senhor falou, subir a eles, sobe. De novo perderam, apanharam igual boi ladrão. 11 contra 1. 11 contra 1. Mas tem coisas na nossa vida, e primeira coisa que eu falo aqui, eu anotei aqui, a gente às vezes não entende o motivo da nossa derrota, porque a gente buscou, a gente foi injustiçado, nós queremos uma resposta de Deus, e as coisas não acontecem, as coisas ficam mais difíceis. Por que essas coisas acontecem? Pai, mas por quê? Mas eu falei contigo, pai, o Senhor falou para eu ir. Está faltando um negócio aí, um negocinho. Aí você não entende, porque às vezes nossa vida fica embolada, as coisas não acontecem, não rompem, não vão para frente. Eu estou falando isso com você que é da igreja, com você que é líder de ministério, com nós que trabalhamos fora. Às vezes nós temos com tudo na mão e a gente não entende porque as coisas não acontecem. Sabe o que está faltando? E agora que eu entro na mensagem, por que as coisas estão faltando? O que está faltando para que nós venhamos a ter muitas vezes a vitória? Para que nós venhamos a romper essa circunstância? Olha o versículo 26 aí. Olha o que diz. Isso agora na terceira vez. Presta atenção. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo subiram e vieram a Betel, choraram. Outras versões falam quebrantaram-se
estiveram ali perante o Senhor, jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram os holocaustos e ofertas pacíficas perante ao Senhor. Isso aponta para a unidade. Agora falo eu aqui. Sabe o que quer dizer Betel? Betel, a palavra Betel quer dizer casa de Deus. A palavra Betel, o significado quer dizer encontro com Deus. O original quer dizer casa de Deus, mas o sentido de se encontrar com Deus. Ou seja, quando o povo se uniu, quando o povo se juntou e foi de encontro a Deus, da forma como Deus esperava, da forma como Deus queria, algo aconteceu, meu irmão. Não é de qualquer jeito. Está apontando aí para a unidade. Primeira coisa que eu quero falar, eles se uniram. Não foi somente um pedido. Quantas pessoas buscam a Deus, faz um pedido isolado e sai e acredita? Não, meu irmão. Tem um processo muitas vezes. Está apontando aí para a unidade. Aí pergunto eu para você, todos na igreja são unidos? Muitas vezes a gente está junto, mas nós não somos unidos. Muitas vezes, muita gente, imagine você, e esse é o exemplo que o nosso apóstolo deu, um saco de batata. Batatas estão juntas, cada um tem um tamanho. Eu vou falar, né, tem a batata Asterix, que é para fritar, tem batata normal, que é inglesa, que é para purê, tem batata bolinha, que é para petisco, mas quando a massa, amado, quando você vai descascar e a massa, vira purê, não tem diferença, é tudo batata, amado, o mais importante não é estar junto, é estar unido. As coisas vão acontecer quando tiver unidade. Eles não tinham unidade, eles só estavam somente juntos. Aí eu pergunto, você acha que todo mundo da igreja é junto ou é unida? A gente tem, só em olhar para algumas pessoas, estou falando só aqui não. Quando você vai a outros lugares, você sabe quem verdadeiramente está unido e quem está somente junto. Você consegue perceber. Forma de caminhada, atitudes, pensamentos, você sabe, só está ali porque está junto, mas não está unido. Nós só vamos vencer as nossas maiores batalhas, a igreja só vence as maiores batalhas, não quando estão juntos, quando estão unidos. Os nossos sonhos não são individuais, são coletivos. Nós temos que estar juntos. Junto no sentido de unidade. Não é somente encostado. Amado, eu fico pensando, batata bolinha, é desse tamanho, é uma bolinha. A Asterix é aquela meia roxa. A batata em inglês ela é diferente. No mesmo saco elas estão todas juntas, mas você consegue diferenciar cada uma da outra. Amado, a mesma coisa. Nós somos da igreja, nós temos a mente de Cristo, um só coração, um só pensamento, pensando numa mesma coisa, como diz Paulo, e nós vamos alcançar as maiores vitórias, em nome de Jesus. Amado, a maior vitória é quando a gente pensa no que o Senhor pensa, quando a gente adora da forma como Ele espera, e quando, aleluia, nós tomamos posse, quando Ele fala, e Ele permite, vai que eu vou entregar na mão de vocês. É assim, meu irmão. É assim. Na terceira vez, já veio uma palavra de promessa. Antes ele só mandou subir. Sabe por quê? Porque o povo somente estava junto. Eles não tinham um único coração com Deus. Deus está falando aí também de posicionamento. Uma coisa é você estar junto. Outra coisa é você estar unido. Unido, o nome já diz, unido quer dizer... Tem liga, tem aliança, está tudo junto. Quando você amassa a batata, amado, você não sabe o que é Asterix, o que é inglesa, que é batata, aquela calabresa, aquela pequenininha, batata amassada, é tudo batata, meu irmão. Deus quer nos ver assim, unidos. Tem batalhas que nós só vamos vencer quando nós estivermos unidos. Tem voos que nós vamos dar, aleluia, não voos individualizados. Nós damos voos em bando, meu irmão, todo mundo junto para o mesmo objetivo, amém ou não amém? É isso que Deus espera da gente. O que muitas vezes falta na gente, é isso aqui que está faltando, é um posicionamento. O povo quando se posicionou, não só pediu, entendeu o que Deus
Deus falou, pensou da forma como ele pensou, adorou da forma como ele esperava, aleluia, e tomou posse. Quando ele permitiu que tomasse posse, o povo venceu a batalha. Tem batalhas que nós só vamos vencer quando nós estivermos unidos. Unidos. Tem coisas que nós só vamos romper se todos nós estivermos unidos. Unidos, falando a mesma língua, pensando a mesma coisa. É isso que Deus espera da gente. Posicionamento. Muita gente dentro da casa do Senhor é da casa, mas está mal posicionado dentro da casa de Deus. Sabe quando você está numa posição errada? Você é salvo, você é separado, mas a posição tua não é aquela ali. O povo, as 11 tribos, era de Deus, sim ou não? Eram. Estavam lutando por uma justiça? Estavam. Mas o posicionamento perante a Deus era errado. Deus conhece o coração. Quando Deus não muda uma circunstância, Ele quer mudar o coração da pessoa. Quando Deus não muda a circunstância, porque Ele quer fazer uma modificação, Ele quer falar alguma coisa, Ele quer mudar a tua casa, Ele quer mudar a tua família, Ele quer mudar o teu ministério, alguma coisa tem que ser mudada. Na minha e na tua vida. Muitas vezes as coisas não acontecem, porque quando Deus não muda uma circunstância, Ele quer mudar o coração. O povo se uniu, mudou o coração, jogou a altivez por terra, jogou os pensamentos de autossuficiência. Somos 11, a gente vai vencer nada. Sem Deus nós alcançamos nada, só com Ele que nós damos grandes voos, meu irmão. Aleluia, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, é com Ele. Dentro da casa de Deus as pessoas não entendem isso. Nós vemos as pessoas juntas, mas com pensamentos individualizados. Nós vemos pessoas juntas, falando uma língua quando está todo mundo junto, mas pensando e falando de uma outra forma como está sozinho. Isso é junção de pessoas. Isso não é a unidade que Deus espera. Quando o povo se juntou, os 11, eles fizeram todas as mesmas coisas. Eles choraram juntos, eles prantearam juntos, eles jejuaram juntos. Eles ofereceram os holocaustos de oferta, ou seja, sacrificaram juntos. A Bíblia fala que 25 mil caíram por terra em nome de Jesus. Entenda isso. Entenda isso. Nós precisamos estarmos unidos, mas para ter unidade, nós temos que estar melhores posicionados. Em pensamentos e em atitudes. Em forma de pensar. Tem que acontecer uma coisa chamada metanoia. Mudança de mente. Tem pessoas que passam 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, mas parece que a metanoia, a mudança de mente não aconteceu. Não aconteceu. E a gente precisa trabalhar em cima dessas coisas, meu. Deus tem muita coisa para entregar à igreja, para entregar na tua mão, para entregar na nossa mão, para entregar para Jardim América. Mas se não tiver unidade, não tiver um posicionamento, não pensar como Deus pensa, não fazer o que Ele espera. Você acha que é só chegar, entrar aqui e vir buscar a tua bênção e falar? Amado, crente que entra na igreja pensando só nele, para ele pedir uma bênção e voltar para casa, você está junto, você não está unindo, porque, meu amado, unidade é igreja, não é pensar só em você. Você está aqui para uma grande obra, e uma grande obra para Deus é coletiva. Ele fala a igreja. A igreja, as bênçãos depois vêm. As coisas depois acontecem. Só Deus conhece o coração de cada um. Só Deus. O pastor fala, o pastor prega, o pastor... Amado, mas só Deus pode conhecer o que você pensa e como você age. Você pode agir de uma forma aqui, mostrar que está unido. Na verdade você está junto, que lá fora você é outro. E Deus está vendo. Aí Ele começa a trazer os que são unidos. Traz daqui, traz dali, batiza aqui, começa a construir tudo de novo. Porque são pensamentos de unidade, querendo avançar a obra segundo a vontade de Deus. É isso que acontece. Não é por quantidade, meu irmão. Presta atenção, era 11 contra 1.
11 contra 1 não é por quantidade, é pela presença. Deus, ele não olha a quantidade, ele olha a qualidade. Deus, ele não precisa de muita gente. Deus já destruiu o exército com um anjo. A Bíblia mostra que com um anjo ele desbaratou, fez confusão. Uns se voltaram contra os outros e morreu todo mundo aí. Israel não precisou levantar a espada nem o escudo. 32 mil na mão de Gideão. Deus só precisou de 300. Ou seja, tinha 32 mil. Caramba, vou vencer a guerra. Eles estavam juntos, mas não estavam unidos. 300 estão unidos contigo, Gideão. Os outros só estão juntos. Aí Deus começou a dar os sinais. Manda beber água, manda coisa. Aí você vai começar. É assim que a gente observa. Olha para ele. Manda fazer isso. Olha a atitude. Foi isso que Deus fez. Olha aí, Gibeão. Olha quem está do teu lado aí. Você pensa que está cheio de gente. Você está com 300. Mas comigo, você é a maioria. Aleluia! Glória a Deus! Comigo, você é a maioria. Quando a igreja se junta, pode ser 30, 40, 50. Mas com Ele, nós somos a maioria. Nós vencemos. Glória a Deus. Nós vencemos, chegamos em qualquer lugar, meu irmão. Chegamos em qualquer lugar. Aí Deus dá a se mostrar o seu poder. O Carlos, ele falou uma coisa tremenda, meu amado. Igreja não se vive por resultado. Resultado é do homem, métodos são dos homens. Igreja se vive por fruto. João 15. Ele é a videira verdadeira e o Senhor, o Pai, é o lavrador. Nós somos, aleluia, ligados à videira. Nós somos os ramos. Ele limpa, ele poda para dar mais fruto. Deus trabalha com fruto, não com resultado. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu escutei o Carlos falar, falei, caramba, revelação de Deus. Deus trabalha com fruto. Hoje a gente quer resultado para tudo. Você trabalha em cima de resultado. Resultado é de homens, métodos são de homens. Deus é fruto. O que é fruto? Fruto é tudo aquilo que vem do coração. Fruto tudo aquilo que são das boas obras que glorificam o nome do Senhor. Fruto é a condição do seu coração segundo a presença de Deus. Todas as suas ações segundo a disponibilidade do teu coração, isso aí é fruto. É uma outra coisa. Você pode muito bem mostrar resultado a Deus, trabalhar em tudo dentro da igreja, botar a mão em tudo, mas por dentro na tua mente, amado, você é um sepulcro caiado. Mas você está trabalhando porque é físico. Deus conhece a condição do coração do homem. O que é fruto? Você vai ver lá a definição. Ações que mostram a condição do coração. Você pode estar às vezes errado, você falha, mas a tua sinceridade perante a Deus é tanto como Davi foi. A vontade de você de fazer a obra de Deus, o amor que você tem pela igreja, o amor pelo carinho, pelo que Deus colocou na tua mão, você vai à frente, Deus te levanta, Deus te limpa, e você continua a andar, olhando para o consumador da nossa fé. É isso, meu irmão. Igreja é uma outra coisa. A visão de igreja é diferente de uma visão de uma empresa. Não é por quantidade. Deus mostrou, é por qualidade. Eu estando aí no meio de vocês, aleluia, eu estou dando qualidade a vocês a batalha. Eu estou mostrando para vocês como é que são as coisas. Amado, se Deus não for conosco, nós não conseguimos coisa nenhuma. Sem a presença de Deus, nós não conseguimos nada. Quem está entendendo, dá glória a Deus. É isso. Porque juntar pessoas, amado, isso é fácil. Eu vejo às vezes pelo culto. Eu chamo alguém de fora da gente. Eu chamo um cantor, às vezes vem aqui, vamos dar um exemplo, o Vitor, vem cantar, vem aqui. Começa amando. Juntar pessoas, juntar multidão. Você só trazer uma pessoa diferente, mas edificar uma igreja é diferente. Juntar multidão, você consegue. Só trazer alguém de fora, um cantor gospel, vai encher isso aqui. Traz um cantor da 93 ou da 97.5. Qualquer um. Enche qualquer lugar. Você ajunta pessoas, mas você não une elas. Unir é edificar. Edificar uma igreja. Edificar uma igreja é você aprender a trabalhar, é tirar carrapicho, é ensinar, é edificar, se edificar. É o processo dentro da igreja, é abrir mão de coisas. Amado, vida de pastor não é fácil, e até a vida do crente verdadeiro que entra dentro da igreja, a edificação e a construção, edificar uma igreja, estou falando de edificar o povo,
é diferente do que juntar pessoas. Hoje a gente vê muita gente junta, porém não unida. Você vê muita gente procurando balá, procurando festa, muitas coisas. Porém, na hora do bicho pegar, na hora que tem que abrir mão, na hora de sacrificar, na hora de se entregar, na hora que é para orar, na hora que é para jejuar, na hora que é para você virar uma vigília da noite, quase não tem ninguém. Agora, junta um grupo de crente com salgadinho, pão com mortadela e guaraná para tu ver. Se todo mundo não aparece. Meu irmão, isso é junção. É diferente de unidade. Junção, um prato de comida junto. Unidade é a edificação da igreja. É você vir para uma escola bíblica, é você crescer, é você abrir mão do seu tempo, é você lavar uma cadeira quando ninguém está vendo, é você vir orar na igreja quando ninguém está vendo, é você ajudar um irmão lá atrás, puxar um fio, ficar aqui num sábado, pintar uma parede, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. O Senhor está vendo você. Você faz parte da igreja do Senhor. Glória a Deus. Isso que edifica uma igreja. É isso que edifica. É você fazer coisas, participar de coisas que ninguém está vendo. Ninguém sabe. Tirar carrapicho, conversar, receber zombaria, criticar, apontar vocês. Tudo que o pastor passa, um líder passa. Ninguém está vendo isso. É diferente de juntar uma multidão, está aqui no gostosinho, ar-condicionado, chega o cantor, canta 3 músicas, você levanta a mão para o alto, passa na cantina, come salgado, estou cheio da presença. Vem ralar na igreja. Vem orar de madrugada. Vem orar aqui 9 horas da manhã. Vem trabalhar quando o pastor fala que a gente vai ter que pintar a igreja, descer as cadeiras. Por isso que eu falo, minha amada, unidade, a gente vê uma pessoa unida, sabe o quê? Quando a gente pratica as coisas que Jesus pratica, quando a gente busca como o Senhor buscava, o Senhor se isolava, Ele ia orar, Ele juntava, Ele discipulava, isso que é igreja, isso é unidade. Você não pode unir uma pessoa e falar que é unidade por causa de um prato de salgadinho, por causa do momento que você vai juntar com os teus amigos. Isso não é unidade, isso é junção. Unidade é você não ter nada. O único propósito é Jesus. Aí você está unido, tem nada. Você vai ali fazer um trabalho, você vai ali evangelizar, você não está ganhando nada por isso. Você está ganhando no céu do Senhor para a tua vida. Isso é unidade. O teu pensamento é o pensamento de Cristo. Você está fazendo a obra do Senhor. Quem está me entendendo? Dá mais uma salva de palmas, Senhor, eu vou parar. E ele fala aí, a Bíblia fala, que ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas. Amado, eles sacrificaram com choro, com pranto. Eles jejuaram, pagaram um preço na carne, que tem gente que não consegue jejuar. Ficaram lá o tempo até a tarde, ou seja, viraram à noite, ficaram até de tarde. E pegaram e ofereceram ofertas pacíficas, ou seja, tiraram do bolso, mataram um gado, tiveram um trabalho. Ninguém gosta de sacrificar. Quantas pessoas às vezes entram da igreja e não sacrificam para o Senhor da forma como Ele espera, irmão? Tem gente que não dá uma chapinha para o Senhor, mas na hora de pedir, pede o melhor, do bom e do melhor. A porta aberta, um bom casamento. É verdade, não é? Um emprego. Eu nunca vi ninguém pedir, Senhor, manda o marido embriagado, quase caindo, meu Deus. Eu amo gente doidona. Eu amo, Senhor, eu quero um homem desempregado, Senhor, bem feio. Você pede o melhor para Deus. É verdade, não é? Quem pede aqui o pior para Deus, levanta o braço. Agora quem pede o melhor para Deus, levanta o braço. Ah, e todo mundo, né? Então dê o melhor para Deus, sacrifica, oferta para Deus. Ele deu o melhor que Ele tinha por você. Ele não pensou 2 vezes. Ele deu o seu filho para você, morrer por você, pagar um preço de cruz para hoje você estar aqui. Quem pode dizer glória a Deus? Dá mais uma salva de palmas ao Senhor. Dê o seu melhor. Quando eles deram o melhor deles, quando eles viram que não era daquele jeito, Jesus, Deus, o Senhor precisava estar lá. Não era só eles saírem. Era posicionamento, unidade, unidade contando com Deus, na casa de Deus, porque o termo Betel quer dizer casa de Deus. Amado, na casa de Deus tem que ter unidade, tem que ter posicionamento, e Deus tem que estar lá. A palavra Betel é casa de Deus, ou então encontro com Deus.
Isso que nós temos que pensar. Hoje nós temos que botar algumas coisas no lugar. Não sei como é que está a tua vida, não sei como é que está teu ministério, a tua casa. Se posiciona melhor, tira o que não presta. Se une à igreja, se une à palavra, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. É isso. Eu vou parar aqui. Pensem nessa palavra. Quando Deus não muda as circunstâncias, é porque Ele quer mudar o nosso coração. Unidade, posicionamento, coisas que precisam ser mudadas. Amém? Glória a Deus. Todos aí estão com cálice. Nós vamos, nesse momento, partir para a ceia. Vem para cá o ministério. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz aí? Quem está alegre aí? Quem é de Jesus? Ah, pensei que o grito ia ser menor, hein? Poxa, isso aí, glória a Deus, o importante é isso. Aleluia. Você não pode ser flamenguista, você não pode ser qualquer coisa, mas de Jesus você tem que ser, amém ou não amém? Por favor, pelo amor de Deus, hein? Tem que jogar no time certo, time de Jesus. Aleluia. Amado, orem pelo pastor de vocês. Vocês não sabem o nível de batalha que a gente passa. Vocês não têm ideia. Eu pensava que tinha batalha, mas eu não sabia que era assim. Vocês não têm ideia. Mas o Senhor dá a vitória de todos, amém? Tem um povo que ora, tem um povo que luta, tem um povo que é fiel, tem um povo que levanta os braços. E a gente vai continuar até a vinda do Senhor, amém ou não amém? Até a vinda do Senhor. Todos estão com pão aí, com cálice? Isso. Glória a Deus. Esse é meu corpo partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Glória a Deus. O pão representa o corpo de Cristo, eu sempre falo isso. Porque a própria Bíblia, depois eu vou vir aqui em Isaías 53, mas a própria Bíblia fala no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios,